Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, todos, não só os meus amigos, mas também os adversários. Que Deus tenha compaixão de todos nós, e abençoe todos os que conservam dentro de si um coração sincero e bom, que, aliás, é a razão do porquê há uma diferença entre pessoas e pessoas aos olhos de Deus. Nós vamos falar sobre isso agora mesmo para tentar ajudar aquelas pessoas que dizem assim: ô bispo, eu já fiz de tudo para receber o Espírito Santo e ainda não recebi. Por quê? Por quê? Eu não estou em pecado. Eu não faço mal a ninguém. O que está faltando? O que está pegando para que eu não tenha recebido o selo, o batismo com o Espírito Santo? Então, eu queria falar para vocês o seguinte: a parábola da semente que Jesus ensinou para os discípulos, para o povo em geral, nesta parábola, ele identifica cada uma das pessoas que se chegam a ele, ou que existem neste mundo, mas especialmente aqueles que ouvem a palavra de Deus e têm uma reação diferente umas das outras. Então, na parábola do semeador, Jesus diz assim: um semeador saiu a semear a sua semente. É a palavra, semente é a palavra de Deus. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho. Caiu uma semente junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. A outra caiu sobre a pedra e, nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. E a outra caiu entre os espinhos, e, crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E a outra parte caiu em boa terra, e, nascida, produziu fruto a 100 por 1. Normalmente, uma semente, uma boa semente, multiplica por 40, mais ou menos. Essa, quando é bem plantada num terreno fértil, etc., multiplica por 40. Mas Jesus fala aqui que a que caiu na boa terra, a palavra que caiu em boa terra, produziu fruto a 100 por 1. 100 vezes mais, o dobro e mais alguma coisa do que deveria. Então, nós vemos que aqui tem um mistério que Jesus revela, que responde às pessoas que vêm na igreja, ouvem a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não entra nelas. A palavra de Deus não vinga, não nasce dentro delas. E por isso, a terça parte, ou 3/4 da palavra, dos que ouvem a palavra, ficam à deriva, ficam, esquentando o banco da igreja. Mais uma produz a 100 por 1. Aí a pessoa, naturalmente, ela tem até direito a perguntar: mas por que, ô bispo? Qual é essa explicação? Aonde que eu me encaixo aí? Então, Jesus explica a parábola. Ele fala o que acontece na parábola
com a semente, com a palavra que foi semeada. Ele diz assim, que a que caiu à beira do caminho são os que ouvem a palavra de Deus e vem logo o diabo, tira do coração aquela palavra, para que não se salvem e, crendo, sejam abençoados, etc. Então, o primeiro tipo de pessoa que ouve a palavra, mas não acontece nada. Por quê? Quando elas saem da igreja, o diabo rouba aquela palavra. Mas por que rouba? Por que o diabo consegue roubar aquela semente que foi semeada no coração? Não é? Por quê? Nós vamos explicar logo em seguida, daqui a pouco. Então vem a outra semente que caiu entre as pedras. São os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. Veja só, primeiro o diabo rouba do coração aquela palavra. Agora, as pessoas creem por algum tempo, mas quando vem a tentação, quando vem os problemas, as provações, as lutas, a perseguição, o ódio, né, contra aqueles que têm acreditado, crido na palavra, então as pessoas deixam a palavra, saem fora da igreja, digamos assim. São os que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. São aqueles que a semente caiu entre as pedras e porque não tinha raiz, não deu fruto. A terceira semente caiu entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra. É Jesus que está explicando isso, não sou eu não, viu, pessoal? Eu estou apenas repetindo e tentando ilustrar. Mas a semente que caiu entre os espinhos, ouvem a palavra, são aqueles que ouvem a palavra, recebem com alegria, e, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. Isso é o que acontece com aqueles que também se deixam levar pelo glamour deste mundo. As pessoas que, por causa da pressão do mundo, né? A pressão, a moda, a mídia, a internet, o mundo que o diabo ofereceu para Jesus, o diabo também oferece para as pessoas que ouvem a palavra. E aí, por causa do olho grande para com as coisas do mundo, a pessoa fica sufocada, ela é sufocada pelas riquezas, pelo glamour das coisas desse mundo. Estes também acabam saindo fora da fé. E, obviamente, aqueles cuja semente não funcionou, não deu fruto, obviamente, é a maior parte, 75, em cada 100 pessoas, digamos assim, 75 pessoas perdem a oportunidade de serem salvas, por causa delas mesmas deixarem se levar pelas circunstâncias. Mas a semente que caiu em boa terra
são as pessoas. Aí vem a explicação do porquê que muitos não recebem o batismo com o Espírito Santo. Não recebem. Não têm recebido. Porque veja a razão do porquê acontecem apenas com 25 pessoas dentre as 100 que recebem o Espírito Santo. Dos que ouvem a mesma palavra, recebem o mesmo alimento, mas somente eles, 25 entre os 100, que são, digamos, abençoados, que são batizados com o Espírito Santo. A semente que caiu em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. É o que Jesus fala aqui. Então, o que significa ter um coração honesto e bom? Coração honesto é o coração sincero, é o coração sem cera, é o coração sem maquiagem, é o coração transparente, é o coração verdadeiro. E veja bem, a pessoa que tem um coração honesto e bom, nem sempre é uma pessoa assim perfeita. Ela comete pecados, ela às vezes vive até no pecado por algum tempo. Mas dentro delas há um coração sincero e bom. Às vezes a pessoa faz até coisas erradas, mas o coração dela é sincero e bom. Deus, e somente Deus, conhece os corações. E a pessoa sabe. Cada um sabe o que há dentro do seu coração. Só que é bem verdade que Jesus diz lá no Velho Testamento que o coração é enganoso e perverso. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Quer dizer que só Deus conhece o coração, mas há pessoas que têm uma ideia do que tem dentro do coração. Mas quando a pessoa apresenta um coração sincero, quer dizer, honesto, verdadeiro, transparente e bom, quer dizer, generoso, um coração que sente a dor dos que sofrem, por exemplo. Um coração que é compassivo, um coração, digamos, que é misericordioso, um coração que traz dentro de si, de certa forma, um reflexo, uma imagem de Deus, do coração de Deus. Tal e qual Davi tinha um coração assim. Davi tinha um coração honesto e bom. Ele pecou, claro, e pagou o preço pelo seu pecado. Ele gemeu, ele colheu os frutos do seu pecado. Mas ele continuou, ele manteve o seu coração bom, o seu coração honesto e bom. Então, por isso, Deus o conservou. Deus o conservou. Deus o perdoou, mas não o isentou das consequências do que ele fez. Isso Deus não vai fazer. Lá, a Bíblia diz, lá em Tiago, que não erreis, que nós não devemos errar. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, na semente que caiu em boa terra, essa boa terra é um coração sincero e bom, generoso, misericordioso, compassivo, compreensivo. Então, Deus vê, Ele conhece, Ele que conhece todos os corações,
Ele, ele faz a escolha, ele faz a seleção, ele separa o joio do trigo. O joio fica perdido por aí, até a morte. Mas o trigo, não. Ele separa para o seu celeiro, ele prepara para o seu celeiro. Então, quando você medita na semente, a única semente que produziu fruto com perseverança, quer dizer, a 100 por 1, você vai verificar que a razão era o coração ser honesto e bom. Quer dizer, sincero e bom. Davi disse que da sinceridade te agradas, da sinceridade. E a sinceridade é uma coisa que ou você é ou você não é, ou você é sincero ou não é sincero. Essa é a realidade. Isso é uma coisa que cada um sabe de si. Eu penso assim, eu creio assim. Então, Deus escolhe, Deus separa aqueles que são sinceros, transparentes, verdadeiros. Ainda, não sei se você já notou, as pessoas que me odiavam, que me criticavam, queriam que eu morresse, muitas delas estão aí dando testemunho. Olha, eu era assim, eu pensava isso do bispo, etc, etc. Mas Deus salvou. Enquanto há outras, muitas outras, que não me odiavam, há outras pessoas que não faziam pouco caso a meu respeito, mas o coração não era bom, nem sincero, e continuam aí perambulando, às vezes até crentes, até irmãos, ou fake irmãos. Fake irmãos. Então, pessoas que não me queriam mal, mas continuam vivendo uma vidinha medíocre, uma vidinha pífia, porque não apresentam diante de Deus um coração sincero e puro, ou um coração sincero e bom. Enquanto há outros pecadores que ainda me odeiam, mas têm um coração honesto e bom. Então, essas pessoas, cedo ou tarde, vão estar aqui dando testemunho. Elas vão dar testemunho, porque, no fundo, essas pessoas são honestas e também são pessoas boas, mas que criticam porque elas seguem a procissão. Não sabe por que a procissão, mas vão seguindo lá, se juntam uns outros e... ai, meu pai. Então, você agora sabe por que ainda não recebeu o Espírito Santo. Que talvez você esteja incluído entre aqueles que não tinham um coração honesto, quer dizer, sincero, e também bom, um coração misericordioso. Bem, aí está uma dica. Examine o seu próprio coração, minha amiga e meu amigo. Examine a si próprio e verifique se você tem sido aquela pessoa transparente, franca, honesta. Se o seu coração é um coração assim honesto e bom. Porque se não é honesto nem bom, você ouve a palavra, mas a palavra entra por um ouvido e sai para o outro. Na igreja, você até levanta as mãos e ora e louva, e enfim, você manifesta lá gratidão a Deus e tal. Mas quando você sai da igreja, você começa a se ver o diabo fazendo as suas coisas erradas, e você sabe, e você quer, e você gosta, e você curte. Aí, fica aí
a dica para você se avaliar e, enfim, tomar uma decisão e ir para o altar de Deus e falar: oh, meu Deus, me perdoe, eu tenho sido realmente essa pessoa aí, que eu tenho sido hipócrita, eu tenho sido fingido, eu tenho sorrido para as pessoas que eu não gosto, que eu sinto até antipatia, mas eu mantenho a linha. Então, você que tem esse comportamento no seu coração, reavalie a sua vida, o seu coração e rasgue-o diante de Deus. Neste domingo, nós estamos na campanha do recebimento do Espírito Santo. Muitas pessoas têm recebido o batismo com o Espírito Santo porque têm aplicado o seu coração segundo a palavra de Deus. Têm aplicado a sua inteligência, têm exercitado a sua fé inteligente, executar o que está escrito. Então, fica a dica aí para todos que querem mudar de vida, porque se você, presta atenção, se você receber o Espírito Santo, a sua vida muda como da água para o vinho. Ela é transformada. Uma vez ela transformada no seu interior, o seu interior sendo transformado, o seu coração sendo selado com o Espírito Santo, então a sua vida exterior será uma bênção. Pode ter certeza disso. Porque é uma consequência, né? É uma consequência da presença do Espírito Santo dentro de você. Deus abençoe a todos. Hoje, por exemplo, é quarta-feira, você é convidada para vir na reunião e buscar, se reavaliar, avaliar a si mesmo, examinar a si mesmo e então buscar ao Altíssimo com sinceridade, não com sentimentos fajutos, sentimentos falsos. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.